Boa noite, pessoal. Nós vamos falar hoje sobre o mercado florestal na América Latina. E para falar sobre esse mercado, nada melhor que os nossos convidados, começando pelo Rodrigo Zagonel, gerente de silvicultura na Fibria, o Gustavo, o diretor comercial da Hexagon Agriculture, e o Bernardo, CEO da Hexagon Agriculture. Rodrigo, se você não se importa, eu gostaria de começar com você. E se você puder, fale um pouco sobre você para que a gente o conheça. Bom, eu sou engenheiro florestal, trabalho há 12 anos no mercado, 10 deles na Fibria, 2 anos eu fiz mestrado, então eu posso contribuir um pouquinho com um pouco de conhecimento e um pouco da história que a Fibria vem escrevendo ao longo desses 5 anos. Ah, ok. Esse é um bom ponto. Você poderia falar um pouco sobre a Fibria para que a gente conheça a empresa e a operação? A Fibria é uma empresa líder no mercado de celulose de fibra curta. Ela é uma empresa brasileira com forte presença no mercado de produtos florestais. Hoje nós temos uma capacidade de 5,3 milhões de toneladas ano. Acabamos de anunciar um investimento que é o maior privado no Brasil em 2015, que é a expansão da nossa unidade de Mato Grosso do Sul. Nós temos a missão de desenvolver o negócio florestal como fonte sustentável de vida e também um dever de consolidar o mercado florestal, gerando lucro admirado associado à conservação ambiental, à inclusão social e à melhoria da qualidade de vida. Então a gente não busca só o lucro, a gente quer que ele seja admirado e que as pessoas nos aceitem nas nossas atividades. Hoje nós temos mais de 970 mil hectares de floresta, sendo que em torno de 380 mil são de áreas de reserva legal, preservados, e em torno de 500 mil de eucalipto plantado. Gustavo, eu gostaria de aproveitar o gancho. O Rodrigo comentou sobre o papel de liderança da Fibria e sobre o projeto com a Hexagon. Tu poderias nos contar um pouco sobre o projeto que deu início a essa parceria estratégica? Sim, Carlos. Nós começamos um projeto em 2006. A Fibria estava recém abrindo uma unidade no sul do Brasil e com a abertura da unidade vieram problemas novos e um problema na época era o controle do insumo, né? Principalmente de inventário de insumo, onde o insumo estava sendo gasto. A Fibria nos procurou e a gente desenvolveu uma tecnologia naquele momento focada em fazer o controle desse insumo, então saber onde ele foi aplicado, por quem que ele foi aplicado, de onde que ele saiu, para onde que ele foi, que basicamente era uma eletrônica embarcada nos tratores e nas máquinas de adubação. Então isso começou em 2006, a gente foi evoluindo o projeto, depois passou para as outras unidades da Fibria, Mato Grosso do Sul, o Espírito Santo, e além de expandir geograficamente, a gente expandiu ao longo da cadeia da silvicultura. Então esse problema de controle de insumo, a gente acabou transportando ele para o controle do herbicida, o controle da atividade mecanizada. Então hoje a gente tem um pacote implantado na Fibria que faz praticamente todo o controle de operações mecanizadas, né? Então isso começou em 2006 com um problema específico e foi sendo expandido tanto para as outras unidades como para as outras atividades. Eu gostaria de pegar esse gancho para uma pergunta para o Rodrigo. O Gustavo falou sobre as diferentes tecnologias da Hexagon, e a Hexagon é uma empresa global que atende diferentes mercados, e tu és um especialista nessa indústria. Tu poderias nos explicar brevemente as diferenças entre um processo de silvicultura na América Latina e nas demais regiões? O processo de silvicultura difere principalmente em questão do clima e do ciclo da floresta. Quando no Brasil hoje o ciclo florestal é em média de 6 anos, no caso do eucalipto, e no caso das coníferas, do pinus, é 12 anos, em outros países, como na América do Norte ou na Europa, isso vai para 25, 30, 40, chegando a 70 anos. Outro fator extremamente relevante é que nós conseguimos operar durante todos os meses do ano. Nós conseguimos plantar de janeiro a dezembro, enquanto que, por sazonalidade, nos outros países isso não é possível. Então, a gente, além da tecnologia que a gente investe no manejo florestal em si, onde o Brasil é um destaque nessa linha, a Fibria mesmo tem um centro de tecnologia, investe em desenvolvimento operacional para sempre estar sendo pioneira, né, na vanguarda das operações da tecnologia. A gente ainda conta com a possibilidade de ter ciclos muito mais curtos. Então, enquanto a gente consegue ter 3 ciclos de floresta, na Europa a gente vai ter 1.
ou nos Estados Unidos a gente pode ter até 2. Então essa é uma grande diferença que torna o nosso setor muito competitivo e que, aliado agora ao investimento na tecnologia embarcada, aplicada à silvicultura e com a mecanização cada dia maior nas nossas operações, eu acho que a gente ainda vai conseguir se manter na liderança desse segmento. Se vocês me permitem, eu gostaria de fazer uma pergunta para o Bernardo. Nós estamos falando sobre a tecnologia nessa indústria e eu gostaria que você falasse um pouco sobre a introdução dessa tecnologia pela Hexagon Agriculture. Bom, olhando um pouco para frente, né, primeiro para trás e para projetar como que essa tecnologia está avançando no mercado. Desde o começo da implantação do projeto que o Gustavo descreveu, foi um projeto que teve um caráter totalmente inovador na silvicultura brasileira, o controle na época de aplicação de insumos. E a gente viu uma popularização muito grande dessa tecnologia no mercado florestal brasileiro. Muito focado em atividades relacionadas à fertilização e preparo de solo, que são atividades bastante críticas no processo florestal brasileiro. Mas agora a gente está vendo uma tendência maior para voltar essas mesmas soluções, depois da ampliação na escala em fertilização, para voltar para outras atividades, que é o controle em herbicida, controle de outros tipos de máquinas para rebaixamento de toco, por exemplo, para irrigação, para monitoramento de máquinas de estradas, colheita e assim por diante. Então, são tecnologias análogas aplicadas a outras etapas da atividade. E junto com isso também tem algumas palavras-chave aí, algumas tecnologias-chave que estão sendo cada vez mais difundidas, né? A conectividade no campo, por exemplo, fazer essa informação sair do campo e chegar no escritório de forma mais natural e sistematizada para agilizar o processo decisório, né? Os sistemas de planejamento que também estão sendo muito falados, são sistemas que concentram informação detalhada da operação, do maquinário, das restrições da operação que existem, para fazer um planejamento mais específico da atividade e assim por diante. Eu acho que olhando para frente a tendência é essa. Ok, obrigado. Eu gostaria de aproveitar um gancho na fala do Bernardo para endereçar uma pergunta para o Gustavo. O Bernardo falou sobre o desafio de trazer as informações do campo para dentro do escritório e da tomada de decisão, e eu queria perguntar ao Gustavo o que ele pode nos falar sobre o SWS, que é a tecnologia que faz isso. Carlos, hoje a gente já tem uma plataforma que faz isso. No passado, quando a gente começou o projeto, isso não existia e a plataforma nasceu da necessidade do cliente de ver a informação. Então, hoje, o que nós temos é uma plataforma web, baseada na nuvem, com 3 focos principais. Se eu olhar para a operação do ponto de vista da máquina, olhar para a operação do ponto de vista do campo, né, da fazenda, e olhar para a operação online para entender o que está acontecendo em tempo real. Dentro da operação, se olhando para a operação do ponto de vista da máquina, existem muitas informações que são relevantes para o Rodrigo como gestor, que é saber o rendimento daquela operação, que horas ela começou, que horas ela terminou, você ter compliance em relação às leis trabalhistas brasileiras. Tudo isso o sistema vai registrando, você tem acesso online. Depois você precisa produzir a floresta, né? Então você está lá gastando dinheiro nas máquinas, mas o teu objetivo é produzir a floresta. O sistema te permite saber quanto de insumo foi aplicado em cada área, quando que foi aplicado, se as operações foram feitas nas datas corretas, conforme o planejamento. Você começa a olhar o campo como uma pequena fábrica, né? Aquele talhão, se o seu orçamento para ele foi realizado da maneira adequada. E você vai criando um histórico das áreas, né? Então, como o ciclo no Brasil é muito mais curto que nos outros países, a gente já tem áreas dentro do sistema que já foram plantadas e colhidas e estamos replantando, né? Então, isso te traz informação principalmente para o departamento de pesquisa, que é muito forte dentro da Fibra e dentro desse tipo de empresa, para ele tomar a decisão dos próximos passos. E o grande desafio é fazer tudo isso chegar online na plataforma, é o que o Bernardo tinha comentado. Hoje a gente ainda tem um gargalo de infraestrutura com transmissão de dados, mas eu acho que é o caminho que a gente está trilhando. Como há 10 anos atrás a gente não pensava em ter o controle de insumo, a gente tem que entender que daqui a 10 anos a comunicação não vai mais ser um gargalo e tudo isso vai estar funcionando online. Ok.
Eu gostaria de fazer uma última pergunta ao Rodrigo. Nós discutimos sobre as tecnologias, o Bernardo e o Gustavo falaram sobre os benefícios potenciais que elas podem trazer e a criação de valor oriunda. E eu gostaria que você nos falasse um pouco então sobre como essa tecnologia gerou valor para a Fibria, por favor. O sistema SWS, todo esse trabalho que vem sendo desenvolvido desde 2006, 2007, ele comprovadamente hoje agrega muito valor ao nosso negócio. A Fibria hoje tem segurança total na aplicação dos seus insumos e no controle aonde os equipamentos da Hexagon Agricultura estão instalados. Hoje a gente consegue ter o mapa da aplicação dos talhões. Por ter uma característica, nós trabalhamos muito com contratos de provedores de serviço, então são empresas terceiras que atuam para a gente. A cada dia mais nós estamos controlando mais esses rendimentos e podendo trabalhar melhor nas negociações comerciais com eles, avaliando os gaps, mostrando caminhos para que a operação se torne mais eficiente e, por consequência, a gente consiga reduzir custos, mas não afetar a rentabilidade do nosso parceiro. A gente já está expandindo, como o Bernardo falou, no controle de máquinas que fazem terraplenagem, que era um outro ponto também com os nossos prestadores. O sistema vem dando uma segurança muito grande e, além disso, hoje, na silvicultura, nós não efetuamos nenhum pagamento de preparo de solo ou adubação que não seja o que o SWS nos entrega. Então, é um gap mesmo a gente ainda trazer essas informações online para dentro do sistema, mas não porque os equipamentos não permitem, sim por uma questão de infraestrutura brasileira, mas a gente cada dia mais anda com essa tecnologia e está conseguindo transformar, além de custo, em volume de floresta. O objetivo final é otimizar o nosso recurso, aplicar bem ele e que ele se reverta na melhor floresta, na floresta mais produtiva. Além de olhar como um processo, a gente olha a floresta como um investimento, onde a gente está aplicando um orçamento de um acionista e quer ter o melhor retorno para ele. Eu gostaria de encerrar convidando você que nos assiste e que se interessou pelas soluções a entrar em contato conosco através do Gustavo ou de qualquer outro canal de contato com a Hexagon. E aproveito para agradecer primeiro ao Rodrigo pela participação, muito obrigado, e ao Gustavo e ao Bernardo também pela ajuda com a entrevista. Obrigado.